Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu vou fazer um vídeo muito importante que é a professora Júnia Andrade, do Turma de Redação Concursos, né? Eu vou fazer um vídeo muito importante aqui que eu te aconselho a assistir se você vai fazer prova discursiva, tá? Por que eu vou fazer esse vídeo? Eu vou explicar. Vez ou outra chega no atendimento, perguntas bem técnicas. O aluno fala assim pra mim, Júnia, olha só, o meu edital este ano veio escrito dissertação. E eu vou fazer prova do Sebrasp e tal. E tá diferente do edital anterior que estava escrito questão, eu estava escrito discursiva. Agora mudou, não é? Aí eu tenho que gravar um áudio, mandar para aluno, faço com o maior prazer. Só que quando vem muitos pedidos, eu noto que tem ou alguma informação está diferente. Muitos professores estão indo para um lado só, eu estou indo para outro lado, né? Alguma coisa está assim gerando essa instabilidade. Então eu vou explicar para vocês, tá bom? Como que a gente estuda discursiva ou mesmo prepara um curso de discursivas para concurso público. O meu vídeo, né, sem grandes pretensões, mas apenas de forma colaborativa, inclusive para os meus colegas que são às vezes mais jovens do que eu ou menos experientes, né, minha experiência é de mais de 20 anos que eu estou no mercado, já tomei tombo, já levantei, eu também tomo uma vez ou outra, você foi muito criteriosa em relação ao edital. Então, eu sei exatamente as armadilhas que aparecem bastante em concurso público e acho que você, aluno, tem que assistir esse vídeo para você entender determinadas questões que são muito importantes. Gente, 2021 é um ano que joga sobre os costas do professor de redação e discursivas uma responsabilidade enorme. Ele não pode errar o procedimento. Veja bem, a gente não é obrigado a acertar o tema, mas não pode errar o procedimento. Porque se a gente errar o procedimento, imagina só, vou citar um exemplo. O concurso da Polícia Rodoviária Federal terá 6.000 correções. Então a redação é o divisor de águas, não tem jeito, não tem jeito, tá? Eu já mostrei resultado para vocês aqui, até tava com o meu e-mail aberto naquelas redações que eu sempre mostro. O pessoal tira nota alta na prova discursiva e tal. E não é, gente, falar assim, o cara escrevia super bem, não. É porque eu fico muito presa a critério e vou mostrando para os alunos, olha, eu quero que siga isso e aquilo. Então eu vou mostrar para você. Primeiro, né? Ali são provas valendo 20 pontos, que você viu que os alunos estavam acima de 19, às vezes acima de 18 pontos e tal. Mas eu quero mostrar alguns detalhes. O cara que assiste as minhas aulas direitinho, não tem medo de escrever, vai lá e escreve, se submete à avaliação, ele naturalmente costuma ter um desempenho bom, tá? Só se ele não tiver a prova dele corrigida, aí é outra história. Vamos então falar sobre as discursivas. Uma dica para você que vai se preparar com discursivas para concurso. O que é importante saber, gente? Eu vou falar em especial do Sebrasp, mas se você for fazer outro concurso, pode assistir ao vídeo que vai te ajudar muito, esclarecer muita coisa para você não ficar no achismo, tá bom? Isso é importante. E se você é meu colega professor, te convido a assistir também, porque a gente não pode errar. A gente está lidando com coisas muito sérias. Então, atenção, vamos lá. O que pesa numa discursiva em concurso? Primeiro, o edital. A gente que é professor, é obrigado a sempre abrir edital. Sempre. A gente não pode confiar que o Sebrasp está fazendo um concurso e que ele passe 10 vezes durante o ano repetindo os mesmos critérios. Não, ele muda de um para outro, um detalhe ou outro. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você pegar o edital da PR, da PF e o da PRF, eles têm um detalhe ali bastante diferente. Sim, o multiplicador gramatical. Na PF é por 2, na PRF por 4. 4. Então, estrategicamente, a gramática agora na PRF vale muito. E se vocês olharem em 2018, não valia tanto assim. Também era multiplicador 2. Tá vendo? Então, isso é importante pra caramba. Isso aqui mostra que a redação da PRF vai ser mais puxadinha este ano, diferente do que aconteceu em 2018. Então eu já sei que a redação da PF a banca vai ou manter o mesmo padrão ou pegar um pouquinho mais leve. Essa aqui foi mais fácil em 2018, né, 2018, 2019. Este ano ela promete. Então, só deixando claro aqui para a PRF essa questão. Então, o edital é a primeira coisa. Lá pelo item 10, você vai achar esses critérios. Então, é bom você ler, você observar palavras como a banca fala assim, sobretudo, principalmente, primazia. Quando ela fala essas palavras, quer dizer que aquele critério vai se sobressair, tá? Então, isso é importante. Outra questão
muito importante, são as provas. Júlia, qual é o seu recorte para fins de estudo, de análise? Ora, como eu fui acadêmica, a gente aprende a fazer recortes temporais. O que a gente faz? Eu recorto sempre uma temporalidade de 2 anos. A gente tem uma excepcionalidade em 2020, quase não houve concurso. Então eu fui lá em 2018, 2019, 2020. Em 2018 eu já notei uma tendência da banca. A prova é importante, gente, porque parte do edital se concretiza nela. Parte do edital está nela, não é inteira não. Parte do edital está na prova, tá bom? Então você já tem essa questão. Outra questão também que pesa, né, em relação ao edital, existe, o Sebrasp emite o padrão de resposta. Que você entra lá no site do Sebrasp e vai no concurso anterior, você vai encontrar o padrão de resposta. Parte do edital estará no padrão de resposta. E a gente tem a correção, em que outra parte do edital se concretiza aqui também. Júlia, por que as provas? Ora, as provas vão indicar, gente, o modo de elaboração. O modo de elaboração. A prova fala muita coisa silenciosamente. Ela me fala da fonte de texto, mais usada pelo Sebrasp, as fontes de leituras, né, do Sebrasp em 2 anos. Eu consigo fazer um dimensionamento de onde eles tiram mais informação. Tanto que, quando estava tendo muito concurso, agora não está tendo tanto, mas até ano passado aconteceu isso. Eu andei tratando temas de provas, em vários concursos, quem me segue bastante e já foi meu aluno sabe disso. Por conta disso, eu vou muito ali na casa do foco da informação da banca. Então, isso você vê no texto motivador. Bastantes informações nesse sentido. Outra, você vê a tendência de temporalidade. Quando sai mais ou menos o tema da prova? Por quê? Porque normalmente os textos têm datas, então, ou os artigos você localiza no Google, consegue notar uma data, então é uma temporalidade. E aí, eu muitas vezes deixo para fazer muita revisão na semana da prova, às vezes até na véspera da prova, né, nos meus cursos. Por quê? Porque alguma coisa chama atenção e tem a ver com essa temporalidade. Muitas vezes eu não falo isso abertamente para vocês no curso, porque senão a aula ficaria muito extensa explicando tudo isso. Mas de forma inconsciente, eu vou levando consciente para mim, consciente para os meus alunos, eu vou conduzindo os meus alunos exatamente a produzir uma discursiva que vai primar por determinado setor que eu sei que tem uma valoração mais alta naquele concurso, tá bom? Ou então eu conduzo os meus corretores para esse resultado, para a gente atingir esse resultado. Então, de forma, às vezes indireta, a gente faz isso o tempo inteiro. Então, a prova diz muito. Outra, a prova vai me indicar também tendências temáticas, né? Olha só, não só tendência temática em relação ao conteúdo, mas uma tendência temática estrutural, tendência de construção. Por exemplo, eu vou notar se a banca está me pedindo mais causas, mais relações de causa e efeito, certo? Se a banca está pedindo soluções para alguma coisa, propostas de mitigação. Eu vou notar se a banca está trabalhando muito a competência, ela aproximou muito a demanda da discursiva do cargo, tá? Ou seja, da competência daquela área. Então, por exemplo, cito um caso. Quem estiver avaliando meus temas agora em curso, vai ver que a gente mexe muito com o cargo. Por quê? Porque há 2 anos o Sebrasp vem mantendo essa pegada. Entendeu? Se vocês olharem a prova da PRF, pediu o quê? Medidas adotadas pela PRF para o combate às infrações de trânsito. Pega a prova da PF, né? Lá do agente, a Polícia Federal atuando para garantir o Estado democrático, salvo engano. Então a gente teve esse tipo de construção no concurso, o que foi importante. E aí, na hora que eu faço a montagem, eu induzo meu aluno a estudar aquilo, que é importante, tá? E fica mais fácil. Então ele chega na prova, ele tem menos embates, ele sofre menos por conta dessa questão. A gente diminui a carga do sofrimento, ele tem menos efeito surpresa, não é? Que no concurso é muito importante, porque 4 horas e meia ele não pode ter surpresa. Por isso que eu falei com vocês, o peso sobre os nossos ombros em 2021 na discursiva é um peso surreal, é o maior peso de todos os anos, está acontecendo exatamente agora. Mas
O que o padrão de resposta dita para mim? Ora, gente, o padrão de resposta vai trazer para mim o ponto de vista do professor elaborador, do professor que montou a prova. Então aqui nós temos, né, exatamente o ponto de vista do elaborador, a linguagem, os aspectos argumentativos, como ele conduziu a argumentação. Não é? Isso fala muito para mim. Gente, repara meu tio, não estou em mesa digitalizador, é sofrido. Então, eu vou notar qual é a quantidade de argumentos. Os argumentos são mais expositivos, né? Se eu tenho argumentos de caráter mais expositivo. Isso aqui, professor de redação sabe o que é isso, tá? Ou se os argumentos têm caráter mais opinativos. Por exemplo, as últimas provas o Sebrasp agora fez uma divisão. Na Polícia Federal aconteceu isso. Escrivão, caráter opinativo. Agente, caráter expositivo. Então eu tenho que propor temas que vão no meio a meio. Como é que a gente sabe disso? Lá no curso tem os temas, por exemplo, que eu pedi para os alunos, posicionamento. Então eu consegui dimensionar isso aqui para ele trabalhar as duas características. Então veja que eu não preciso ficar explicando para ele. Eu trago na discursiva e naturalmente na hora que eu for comentar as discursivas, agora tem edital, eu vou comentar todas elas, não é o máximo de discursivas que eu puder. Então eu já sei, eu vou induzir o meu aluno a fazer esse tipo de trabalho, para ele testar as duas pilhas, mesmo que ele não tenha uma noção do que está por trás disso. Mas eu preciso que ele execute isso na prova. Então o padrão me ajuda muito com isso. O padrão também, gente, ele vai dizer, né, qual foi, dentro dessa questão argumentativa, qual foi o modelo, né, de tipologia praticado. Mas não é tudo dissertação? Mas os modelos são diferentes. Tem modelos que exigem introdução, tem modelos que não exigem introdução, que dispensam a introdução. Tem modelos que são mais objetivos, tem modelos que são mais discursivos. Então eu tenho que observar a tipologia desses padrões em relação a determinados cargos, tá bom? Então isso conta muito. Agora vamos pegar a correção. Na correção existem dois caminhos importantíssimos. O papel dos corretores, certo? E o resultado das correções. Vem cá comigo. Edital Prova e Padrão de Resposta é acessível para você no portal do Sebrasp. Você tem obrigação de ir lá conferir antes mesmo de mandar pergunta para a Júnia ou para qualquer pessoa que seja. Por quê? Porque é o concurso da sua vida. Simples assim. A menos que você confie muito naquele professor e você não, vou perguntar porque eu não estou tendo tempo e acho que a opinião desse professor pesa. Mas você tem que realmente estar bem ambientado. Eu, quando o aluno me pergunta, realmente eu sei, pelo tempo, mais de 20 anos de carreira, se eu não souber, tem alguma coisa errada, e porque aprendi a trabalhar desta forma, é a forma mais segura que eu estou passando aqui em rede aberta, exatamente para ninguém passar nenhuma informação distorcida, porque para evitar sofrimento. Então, atenção. Gente, os corretores, essa parte aqui, quem tem acesso a essa parte? Os professores de redação. Por quê? Ontem mesmo eu recebi um áudio de um aluno falando assim, eu queria saber se a professora Júnia corrige. Durante 15 anos eu sempre corrigi. Depois, 15 anos, 10 anos eu sempre, 10, 12 anos eu corrigi. Depois eu parei, porque eu descobri que eu tinha que contratar corretores. Por quê? Gente, os corretores de concurso público são corretores que são o quê? Eles são recrutados para fazer correção. Eles trabalham no Enem, trabalham no Sebrasp, trabalham na OCP, trabalham num monte de lugar. Certo? É muito raro uma banca ter corretores próprios, é muito raro. Em geral, são recrutados, senão elas não dão conta de corrigir. É só você fazer uma conta muito simples. Né? Coloque 6.000 redações, divida num prazo que a banca estipulou para ter o resultado, você vai ver que ela precisaria de um volume muito alto de professores para dar conta. Né? Você coloca um perfil, 10 correções por dia, que é para ser bem feito, tá bom? Então você vai ter uma noção de que a banca precisa contratar. E ela contrata, ela recruta. Então vamos lá. Corretores que a gente chama, normalmente os corretores que trabalham com professores de concurso também atuaram ou atuam em correções variadas, em vários concursos. Então, quando você conversa com seus corretores, você também tem pontos de vista de orientação. Não é que o corretor passa segredo de banca, não é isso, porque ele não vê nome, você é um número, não existe nada disso. Mas eles têm uma noção
daquilo que está acontecendo. Olha, a gente teve mais que dar, a gente precisou dar mais atenção à gramática desta vez ou não. Dessa vez eles relaxaram com a gramática, né? E pediram mais atenção à estrutura. Então, esses detalhes são importantes e por isso que não é que o professor que dá aula ele ganha fama e não quer corrigir. Não. Ele tem que ser estratégico, ele precisa ter ele precisa ter este professor que é um pesquisador e preparador, e ele tem que ter corretores dos mais variados, das mais variadas bancas, para que esse corretor possa, na caneta, exatamente reproduzir parte do trabalho que ele faz lá. Às vezes uma correção minha pode ser até mais criteriosa que o meu corretor, mas eu não preciso levar tanto sofrimento ao meu aluno. Depois meu corretor fala, não, isso aí você pode até passar a título de deixar o aluno mais sábio, mas isso lá a gente passa por cima, a gente tem que entregar tal coisa. Então essas informações são muito importantes. Resultado das correções, o que é isso? Isso aqui acontece na fase recursal. Turma de redação concurso não faz sem recursos, impossível, porque normalmente os recursos são feitos por mim, não é quando é alguma coisa específica, por professores de área, são revisados por mim, então não dá. O máximo que eu consigo fazer em 24 horas, máximo 10, 12 recursos, não consigo fazer mais do que isso. Só que eu recebo, para fins de análise, um volume bastante alto, em torno de quase 100 redações para pré-análise. Certas redações de pré-análise, elas entram lá no site. E vou negar 90% delas. Ah, por quê? Porque eu sou ruim? Não, porque quase não tem chance de recurso, tá, gente? Essa que é a verdade. Mesmo aquelas que a gente escolhe e a gente acha que teria alguma chance, a gente vê que muitas vezes não tem jeito. Essa pré-análise é muito rápida, não tem como. A gente olha se tem realmente uma chance ali visível. Quando o aluno conversa com a gente, por e-mail, ele fala, olha, eu mesmo analisei minha redação e eu vi que tem condições de eu conseguir ponto tal item, aí ele melhora o nosso olhar. Né? Isso, gente, aluno quando conversa com o professor é tudo de bom, tudo melhor. Quando ele nota que ele lá na redação dele, ele escreve lá no rodapé pra gente, olha, eu entendi aquela questão que você falou sobre objetividade. Observa nessa se eu cumprir. Pronto, não é preguiça do professor, é estudo conjunto, é responsabilidade conjunta e é gama por passar. E a gente sabe que esse aluno vai passar. É o aluno que conversa com a correção, tá bom? E conversa também com o seu recurso. Bom, essas redações remanescentes de recursos, o que acontece com elas? Elas vão virar objeto de estudo. Então nós vamos ver como essa informação repassada pelos corretores, se de fato ela foi isolada ou se foi vista em peso aqui. Eu vou dar um exemplo. Você faz a L 2020, né, prova em 2020, revelou uma questão bem interessante. O aluno que fragmentava o item temático, o que é fragmentar o item temático? Vou mostrar aqui, ó. Vai apagar aqui. Por exemplo, a banca deu 3 itens temáticos. Aí aqui você sabia de um monte de medidas adotadas pela PRF e você resolveu dividir o parágrafo. A gente notou que houve uma tendência, se o aluno dividiu o parágrafo para falar do mesmo item, uma tendência em perda de nota em apresentação. Uma tendência de mais de 80% daquele universo de 100. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu, que a gente pôde observar. E aí eu já sei qual vai ser o comentário que eu vou fazer nos meus vídeos lá no curso. Tá? Então, às vezes, a aula demorando um pouquinho, tô estudando, não sou louca, tô estudando, tá bom? Por quê? Porque eu tenho que chegar com a informação bonitinha. O ano virou, tô atualizando meus cursos. Terminei todo o meu estudo agora, terminei exatamente hoje. Trouxe, inclusive, esse vídeo para cá de uma forma interessante e vou deixar mais vídeos para vocês sobre discursivos. Então me siga aqui no canal, dê o seu joinha para cima ou para baixo, onde você quiser, tá certo? Se você não estiver me seguindo no canal, preste atenção nessas informações porque elas são muito importantes. Elas são, gente, o divisor de águas. Você tem que saber para que você estude, inclusive melhore o teu critério avaliativo nas outras disciplinas também. É muito importante que você faça a peneira, tá? Beijo grande, até o próximo vídeo.